Bom, meus queridos, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 do capítulo 2 até o verso 19. E eu quero convidar vocês a ficarem em pé para nós lermos a palavra de Deus. Esse é um costume que nós temos aqui, em reverência, porque cremos que Deus fala por meio da sua palavra. Assim diz a palavra de Deus, escute com fé o que diz o Evangelho. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas até atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, com o rosto em terra, exclamou: por que eu achei favor a seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, esse é o principal versículo dessa mensagem hoje, versículo 12. Contaram-me, 11 e 12, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo, encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: vem cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto com os ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. E assim Ruth recolheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e a sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você comeu hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sua sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o mesmo Espírito que inspirou essas palavras está aqui presente nessa noite, Deus. E nós pedimos, Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos corações para receber a boa nova do Evangelho, Deus. Sabendo que Tu és o mesmo Deus de ontem e de hoje, Deus. E nós nos rendemos a Ti e recebemos a Tua palavra como palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante, Deus. Nos abençoa nessa noite com a Tua palavra, alimenta o Teu povo, o Teu rebanho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu assento.
Pode colocar. Vocês gostaram dessa capa aqui, ó? A gente achou que dava para substituir, que ia ficar legal. Uma rutinha ali, um boaz. Queridos, enquanto eu preparava essa mensagem de hoje, eu lembrei de uma conversa que eu tive no meu trabalho com um cliente que é muito querido nosso. A gente tem alguns clientes meio mala, mas a gente tem uns clientes muito legais. A gente tem esse privilégio também. O lugar ali onde a gente trabalha é um ambiente cristão, um ambiente onde a gente pode até compartilhar nossa fé, pode, né, trazer esperança para as pessoas. E enquanto eu estudava esse capítulo, eu lembrei de um cliente que tinha perdido a mãe. E meus colegas sabem de que eu estou falando. E ele passou alguns dias de luto. E ele chegou lá no nosso trabalho, chegou para tomar um café. Ele é um cara bem aficionado por café, e ali é o café preferido dele. Depois de um dia de luto, ele chegou ali, e a gente sabia que ele tinha perdido a mãe. Ele sentou ali para tomar um café com a gente acolheu ele, como a gente sempre faz, preparamos um café para ele, batemos um papo com ele. E ele ficou praticamente a tarde toda com a gente ali, né, depois desse período difícil da vida de ter perdido a mãe. E quando ele estava saindo pela porta, ele virou para nós, para mim, para o JP, e falou assim: esse é o primeiro lugar que eu vim depois que a minha mãe faleceu. Aqui eu me sinto bem, me sinto em paz, me sinto seguro, obrigado. E aquilo tocou o nosso coração. Eu sei que estou fazendo minhas as palavras do JP também, porque a gente comentou isso depois. E às vezes a gente se questiona assim, daquilo que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo tem um propósito, se a gente está vivendo, né, um propósito correto naquilo que a gente está fazendo. Confesso para vocês, e aqui eu abro meu coração, que aquela semana é uma semana que eu não estava muito afim de trabalhar assim, naquele lugar especificamente. Eu estava pensando que eu deveria estar me dedicando mais à igreja, estar me dedicando mais a outras coisas, e isso estava no meu coração. E quando ele falou aquilo, caiu uma ficha, né? Caiu uma ficha para mim assim, que eu estava exatamente no lugar onde Deus me queria e vivendo o propósito que Deus queria que eu vivesse, que era proporcionando alento, amor, paz, segurança para alguma pessoa que estava precisando daquilo naquele momento. Depois que aconteceu isso, eu acabei o dia agradecendo a Deus pelo trabalho, pela oportunidade de proporcionar isso para as pessoas. Se quiser, tu pode botar o próximo slide. Hoje eu vou falar sobre... Desculpa, volta lá. Sobre trabalho, propósito e shalom. Né? Propósito, trabalho, propósito e shalom. E esse tema, isso que eu estava vivendo, estava pensando, esse tema, ele está presente no capítulo 2 de Ruth. E a gente vai ver isso detalhadamente, né? Só para, a nível de contextualização e para a gente entender, né, quem está chegando hoje, está chegando pela primeira vez aqui, nós estamos fazendo uma exposição no livro de Ruth, e o livro de Ruth conta a história de uma família judia que tinha ido morar em Moabe, longe das terras do Senhor. E lá essa família, que era uma família de um homem, uma mulher e seus 2 filhos, como diz ali no primeiro capítulo. Essa família, os filhos casam com 2 moabitas e o pai e os 2 filhos morrem naquele lugar. E as mulheres ficam viúvas e desamparadas. E é um contexto de fome, de dificuldade, um tempo difícil. E essas mulheres escolhem voltar para Belém, que era o lugar de origem dessa família. Consequentemente, né, casualmente, Belém se chama literalmente Casa do Pão. Então elas foram buscar pão e não acharam e tiveram que voltar para casa. Só que quando elas voltaram bem no tempo da colheita, nesse momento onde a gente está olhando para a Escritura agora. Tinha pão novamente na padaria, tinha pão na Casa do Pão. E elas estavam nesse contexto, mas mesmo assim ainda era um contexto muito hostil e muito difícil.
Mulheres viúvas, ainda mais uma moabita no meio do povo, era um contexto hostil. A gente pode ver que em alguns textos até Boaz fala que não é para ninguém tocar nela, porque eles conheciam a maldade das pessoas e sabia que isso podia acontecer em algum momento. Ele estava protegendo ela ali. Noemi também, a sogra, fala que era para ela escolher um lugar seguro para ela colher ali as espigas. E ela, então, entrando no texto onde nós estamos aqui no capítulo 2, ela casualmente, entre aspas, ironicamente, no momento, ela entrou justamente nos campos do Senhor, ou seja, nos campos de Boaz. Um homem temente a Deus, um homem que era servo do Senhor. Eu queria perguntar para vocês algo assim. Vocês já sentiram alguma vez que vocês estavam fazendo algo que não contribuía para o seu propósito? Não contribuía para o propósito da vida de vocês? Eu estou aqui só perdendo meu tempo. Às vezes nós somos pegos por essa sensação, como se nós estivéssemos presos no ordinário, impedidos de viver algo extraordinário. Como se essas duas coisas fossem concorrentes. O pior é sentir que o teu trabalho, a tua família, a tua igreja, o teu pastor, sei lá, talvez seja o grande empecilho para você viver algo extraordinário. Muitas pessoas já caíram nesse engano. Quando eu penso sobre essa questão de ordinário e extraordinário, a gente vive num mundo de redes sociais, onde parece que a vida de todo mundo é extraordinária. Só que não, né? A gente compartilha, sim, a gente até floreia, usa um Photoshop para tentar mostrar que é extraordinário, quando na verdade é só ordinário mesmo. E aí eu lembrei dessa frase do Chesterton. Pode colocar o próximo slide. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, como uma mulher comum e seus filhos comuns. Não caia nesse engano de achar que você tem que viver só algo, extraordinário. Deus aqui, Ele está mostrando, Ele está se mostrando no tecido ordinário da existência humana. Pessoas estavam ali colhendo, outras pessoas estavam procurando sobreviver. Ruth e Noemi estavam procurando sobreviver, elas estavam ali trabalhando duro. E quando elas estavam ali trabalhando duro, sem enxergar muitas coisas espirituais acontecendo, Deus entra em cena de maneira redentiva, graciosa nessa história. Todos nós, no fundo, ansiamos, desejamos por encontrar um propósito na vida. Através de muitos meios, Através da carreira, através do casamento, da família, ou de ganhar muito dinheiro. As pessoas estão em busca de propósito. E elas organizam as suas vidas à luz desse propósito. Aliás, tem um livro muito conhecido, um best-seller, chamado Uma Vida com Propósito. Não quero ser maldoso, mas a propaganda é maravilhosa desse livro, E vende só pelo título. Eu acho que todo mundo compra pelo título, assim, Uma Vida com Propósito. Todo mundo quer encontrar uma vida com propósito. Eu já li esse livro. Talvez muitos aqui já leram esse livro. E o livro é bom até. Mas agora a gente fica pensando, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito? Será que cada um tem um propósito muito específico para a sua vida? Ou será que existe um propósito genérico para todos nós? Essa é uma boa pergunta. Pode passar o próximo slide. O Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, para os evangélicos, tem uma frase muito interessante que diz assim: Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Deus nos fez para Ele, para a glória dEle. Nós só vamos encontrar o verdadeiro propósito da nossa vida quando nós encontrarmos a nossa identidade no Senhor. Tudo vai ser sombra, tudo vai ser pueril. Como diz lá em Eclesiastes, tudo vai ser vaidade, poeira, vapor, se não no Senhor. Então nós só encontramos o verdadeiro sentido quando nós conhecemos o Criador. Quando nós conhecemos o Criador.
Nós temos uma frase aqui na igreja que nos ajuda a identificar o nosso propósito como igreja. Eu queria falar isso também. Isso pode ajudar você a entender qual é o propósito da nossa igreja. Nós existimos para conhecer, amar e servir a Deus e as pessoas. Nós estamos aqui hoje para conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus. Nós nos encantamos pela beleza de Deus, pela glória de Deus, por aquilo que Deus faz, por quem Deus é, pelo seu caráter, Hesed, e outras coisas do seu caráter também, o seu amor e a sua graça. E nós passamos a amar a Deus. E passamos a servir a Deus. E como é que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus fazendo com que pessoas conheçam a Deus, amem a Deus e também queiram servir a Deus. Esse é o nosso propósito. Na narrativa que nós acabamos de ler, vemos Deus se movendo no tecido da vida ordinária. Deus está presente na realidade, conduzindo graciosamente a vida de pessoas e desenvolvendo o enredo da salvação dentro da realidade. Ruth teve que ir à luta. Todos nós aqui temos que trabalhar para sobreviver. E aqui, a gente pode confundir o nosso propósito com o nosso trabalho. E muitas pessoas caem nesse erro de achar que o único propósito das suas vidas é trabalhar. Isso é um perigo. Eu vou falar sobre alguns perigos de tornar do trabalho o seu propósito. Ruth teve que ir à luta. Ela fez uma escolha. Ela podia ter ficado em Moabe e ter achado um novo marido, ou ir para Belém e ter achado ou ter ido para Belém confiando que o Deus de Israel, agora também o seu Deus, lembra do juramento dela? O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Agiria com Hesed, com amor benevolente e sacrificial para com ela. Ruth tinha algo em mente. As pessoas foram feitas para trabalhar. Nesse momento, o trabalho significa a sobrevivência dela e de sua sogra, Noemi. Eu disse que encontramos o verdadeiro propósito quando nós conhecemos a Deus, o Criador e sustentador do universo. Para isso, a gente precisa olhar para a essência de Deus, para o caráter de Deus, para quem Deus é. É necessário, então, nós olharmos para Gênesis capítulo 1. O que Gênesis capítulo 1 tem a ver com o nosso propósito de trabalho? É porque nós cremos em um Deus que trabalha. Deus, a primeira coisa que Ele faz diante dos olhos da humanidade é trabalhar. Ele trabalhou para que tudo que nós vemos, tocamos e sentimos existisse. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Deus revela como tudo começou e qual é o propósito de todas as coisas. Olha só. Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Então Deus trabalhava e trabalhava bem. Deus trabalhou, disse: haja luz. E depois que Ele fez aquilo, Ele disse que aquilo era bom. Pega esse conceito. E separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Aí vocês sabem o relato da criação, passam 6 dias. Depois diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, é importante isso aqui. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. Obrigado. Alguém está trabalhando, viu? Eis que lhes dou todas as plantas que nascem sobre a terra e produzem semente, todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Dou os vegetais como alimentos e tudo que tem fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E olha só que interessante, versículo 31 de Gênesis 1 diz assim: e Deus viu o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.
Passaram-se a tarde e a manhã e foi o 6º dia. E no sétimo dia, Deus descansou. E Deus contemplou a obra de suas mãos. Deus não estava cansado, mas Deus preparou um ritmo para que a criação se movesse. 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Para que nós descansamos? Para contemplar aquilo que nós fizemos e aquilo que Deus fez. Tu já viu, talvez as mulheres não entendam muito bem isso, mas tu já viu um cara encerando o carro no domingo? Ele lava o carrinho dele, ele pega a cerinha, ele fica ali, sabe, encerando. Porque ele trabalhou duro para aquele carro. Aquilo ali é o fruto do trabalho das mãos dele. Então ele está ali contemplando, alguns até adorando o carro, e ficam adorando o carro naquele dia. Estou dizendo que você tem que fazer isso, mas olha como o ser humano ele foi criado para trabalhar e para contemplar aquilo que ele faz, ou contemplar aquilo que Deus faz também. Pode passar o próximo. Nosso Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus criativo, Ele desenha, Ele cria, Ele trabalha, Ele produz algo que serve para um propósito. Isso é uma expressão do caráter de Deus. Deus é trabalhador, altamente produtivo e faz com excelência. Se existe algo ao invés do nada, é porque Deus trabalhou. Deus também diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Ou seja, a imagem e semelhança de um Deus trabalhador é um homem que trabalha. É um homem que trabalha. Fomos criados para trabalhar. As implicações dessa verdade são eternas e são infinitas. Se o trabalho enobrece o homem, ele só é enobrecido porque Deus nos criou para trabalhar. Todo e qualquer trabalho é nobre, porque todo trabalho, quando executado com a motivação correta, com o propósito correto, ele pode promover Shalom. Um outro conceito que a gente vai aprofundar aqui, daqui para frente. Lembra que eu falei propósito? Fazer as coisas por um propósito. No nosso caso, fazemos as coisas para Deus, porque Deus nos criou e deu o nosso propósito. E quando fazemos isso, fazemos o nosso trabalho, trabalhamos então com o propósito correto, com o alinhamento correto. E para fazer isso, nós temos que estar em busca de promover com o nosso trabalho Shalom. Todo e qualquer trabalho é nobre, porque todo trabalho que nós executamos com a motivação correta pode promover Shalom. A importância do seu trabalho não é medida pelo valor que você recebe no final do mês. Muito importante isso. O Rodrigo pregou sobre dinheiro aqui, e ele falou que um homem não é medido pelos bens, que o valor de um homem ele não é medido pelos bens que ele possui. Não é. O mundo lá fora diz isso. Mas Deus diz o contrário. Todos nós temos valor. E todo o nosso trabalho, por mais simples que seja, ele tem valor. Porque ele pode promover Shalom. O trabalho é algo essencialmente bom. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha esse conceito. O que furtava, não furte mais, ou seja, aquele que não trabalha está roubando de alguém, porque se está todo mundo trabalhando e tem alguém não trabalhando, alguém tem que pagar as contas. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então não é trabalhar apenas para o seu bel prazer, para o seu deleite, para a sua acumulação, para comprar Bitcoin, ficar rico e virar o Elon Musk. Não é isso o propósito do trabalho. O propósito do trabalho é servir as pessoas, é abençoar pessoas além de si mesmo. Esse é o propósito do trabalho cristão. Eu posso falar aqui, porque a maior parte daqui, a nossa igreja não é muito grande, então eu posso falar algumas coisas assim. Eu já fui muito vagabundo na minha vida, sabia? Por isso que essa palavra me constrange e me impacta profundamente.
Então eu tenho que lutar na minha mente para não pensar errado a respeito dos conceitos de trabalho e preciso trabalhar. Tenho lutado contra isso e tenho trabalhado bastante ultimamente. E eu sempre digo um negócio que é interessante. Uma má interpretação dos conceitos vai nos levar a uma prática ruim. E uma má interpretação do Gênesis, principalmente, eu falo isso direto aqui na igreja. Se você interpretar mal o Gênesis, você vai interpretar mal a Bíblia inteira. Se você não levar a sério o que a palavra de Deus diz lá no início, em Gênesis, você vai interpretar mal toda a Bíblia. Porque os principais conceitos, os conceitos fundamentais sobre Deus, sobre o homem, estão ali. Estão ali. Então existem dois erros. Pode passar o próximo slide. Existem dois erros horríveis que talvez a maioria das pessoas cometa quando pensa sobre trabalho. O primeiro deles é achar que o trabalho por si só é o propósito da vida. Fazer do seu trabalho a sua fonte de segurança, prazer e satisfação. É um erro. É o famoso workaholic, né? Coloquei ali o workaholic. A pessoa que só pensa em trabalho, ela só sente satisfação em trabalho, ela só quer trabalho, 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 porque talvez na cabeça dela a única fonte de prazer, de segurança, de satisfação que ela tenha é o trabalho. Então esse é um modo de pensar que está equivocado à luz da palavra de Deus. O segundo modo, né, o segundo erro, muito comum, que era o meu erro daí, era achar que o trabalho é o mal necessário. Você já não viu isso por aí? Ah, trabalhar é um mal necessário. Trabalhar é um mal necessário. E trabalhar é consequência da queda, muitas vezes até mal fundamentado teologicamente. As pessoas acham que nós trabalhamos só porque Adão pecou. Maldito Adão, quando eu chegar no céu eu vou pegar ele pelo pescoço, porque ele teve que fazer eu trabalhar. Não. Lá em Gênesis 1, antes da queda, Deus já tinha dito. Deus já tinha trabalhado e já tinha colocado o homem no trabalho. Esse é o fato. Trabalhar é uma expressão natural do nosso ser. Então achar que trabalho é um mal necessário, que ela é a consequência da queda, jamais se alegar com o trabalho e sempre fazer o mínimo possível para sobreviver, também é uma interpretação equivocada do propósito pelo qual Deus criou o homem. É uma leitura errada da palavra de Deus. Uma leitura errada da palavra de Deus. Então nós precisamos cuidar para achar a interpretação correta e viver à luz dessa interpretação correta no nosso dia a dia. Então qual é o propósito do trabalho? Me explica aí, pode passar o próximo. O propósito do trabalho, então, é promover Shalom. Depois eu vou voltar para o texto e vou mostrar isso no texto que a gente leu, tá? O propósito do nosso trabalho é promover Shalom. Vocês lembram que Deus trabalhou 6 dias e no último dia ele Shalom. Ele descansou, ele contemplou, ele se alegrou, ele teve tempo para contemplar a obra das suas mãos e ele separou aquele dia para isso. Isso é Shalom. Isso é Shalom. Voltando lá para a cafeteria, quando a gente vai lá e faz um cafezinho, né, com a balancinha, tudo direitinho, 30 para 400 gramas, direitinho. Quando a gente faz isso, a gente está promovendo Shalom para as pessoas. A pessoa toma aquele café e, como o nosso amigo falou, eu encontrei segurança, encontrei alegria, encontrei prazer, satisfação, encontrei um lugar seguro para estar. Então olha como a gente eleva a dignidade do trabalho. Então a gente não serve cafezinho no nosso trabalho. No meu caso, né, meus colegas. A gente está promovendo Shalom para as pessoas. A gente está promovendo um momento de paz, de segurança, de tranquilidade, de satisfação, de alegria para as pessoas. E esse conceito, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de trabalho. Vamos pensar num trabalho assim que as pessoas não dão muita bola. Por exemplo, ser gari. O gari, ele faz um trabalho importantíssimo, que é não reconhecido e mal remunerado. Ele tira o lixo e leva o lixo para um lugar bem longe da nossa casa. Esse é o trabalho dele. Ou seja, se o lixeiro não passar, Shalom é que tu não vai ter na tua casa, porque vai encher de rato, de barata, de fedor, de churume, de coisa ruim.
Então o gari, ele promove shalom quando ele passa correndo e pega o lixo e toca para dentro do caminhão. Ele está promovendo shalom com o trabalho dele. E esse conceito de promover shalom, ele pode ser aplicado em todos os trabalhos que nós realizamos. O barbeiro, o cara chega lá, que nem eu tô, assim, com barbudo, cabeludo, e o cara faz um corte, sai com o cabelinho na régua, e sai saindo até mais bonito, o cara sai. Não sei se ele se sente mais bonito, não fica mais bonito, mas se sente mais bonito. Tu tá promovendo shalom para aquela pessoa. Então não é simplesmente cortar o cabelo, um ofício, né, sem sentido. Tu tá promovendo shalom. E aqui, diversas profissões, esse conceito é aplicado em todas as profissões, né? A Nicole, quando atende lá as senhoras mal-humoradas lá no trabalho dela, que estão querendo marcar uma consulta, quando ela consegue desenrolar uma consulta lá, ela está promovendo shalom para a senhorinha que está lá, desesperada atrás do exame dela. E assim por diante. Nós somos promotores do shalom, assim como Deus é. Então quando nós entendemos esse propósito, que o propósito do nosso trabalho ele é promover shalom para as pessoas, nós estamos nos parecendo com Deus. Nós estamos sendo a imagem e semelhança de Deus, que é o propósito final do homem. E aí é o propósito final do homem de todos os seres humanos. Todos nós somos chamados para refletir a imagem de Deus e promover shalom uns para os outros. Uma dona de casa quer ver uma mulher ofendida, é dizer que dona de casa não trabalha. Vai ficar extremamente ofendida, mas o que ela mais faz é trabalhar. E outra, não tem ambiente tão especial e tão profundo para se promover shalom quanto uma casa. Quando a gente chega do trabalho, encontra a nossa esposa e está tudo arrumadinho. Pô, melhor coisa que tem, né? Tá tudo arrumado, comidinha é feita. Claro que não estamos falando aqui o mundo ideal, né? O mundo ideal. Às vezes acontece. É raro, mas acontece. Não. Casa arrumada, comidinha feita. Sério, não tem nada que promova mais shalom para mim do que chegar em casa e a janta tá assim, tipo, tá na mesa, tá na hora agora, assim, chegando morrendo de fome, chegou shalom. Nada melhor, nada mais shalom que isso. Então, o ambiente da casa também é um ambiente de se promover shalom, né? E assim por diante. Então, esse conceito pode ser aplicado a todas as áreas da nossa vida e a nossa existência como um todo. Então, o propósito do nosso trabalho é promover shalom. Deus trabalhou 6 dias e colocou tudo no seu lugar. Colocou ordem no caos. No 7º dia, Ele contempla a obra de suas mãos e separa esse dia, o dia do descanso, o dia do shalom. Eu estava lendo um livro e ele traz um conceito muito legal sobre o trabalho. Ele diz assim: trabalhar é participar do desejo de Deus de estabelecer o seu shalom no mundo. Então, quando nós ressignificamos, essa é uma palavra bonita, né, atual, quando nós ressignificamos o nosso trabalho, nós trabalhamos participando do desejo de Deus de estabelecer o seu shalom no mundo. Então pensa assim, quando Gênesis 1, a terra estava sem forma e vazia, é o caos. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus começa a trabalhar no 1º, no 2º, no 3º dia. Se tu quiser, pode voltar aquela imagem ali? Pode voltar, mas aqui, ó. Esse aqui é um quadro bem famoso, que é o quadro da criação. Não sei se vocês conseguem enxergar direito, posso mandar essa imagem para vocês. Aqui o primeiro círculo é o 1º dia, 2º dia, 3º dia, Deus vai trabalhando e no 7º dia Ele está lá de braços cruzados contemplando a criação, contemplando o que Ele fez nos outros 6 dias. É isso que essa imagem representa. Então Deus está trabalhando, botando ordem no caos, botando cada coisa no seu devido lugar. E no 7º dia, quando a obra está completa, o resultado é shalom. Pode passar o próximo lá. Então eu quero aprofundar esse conceito do que é exatamente shalom. Shalom é uma palavra que literalmente ela significa como paz, né? Paz. Mas é um conceito mais profundo, assim como Hesed, lá no hebraico. A língua hebraica tem muito disso. Dependendo de onde essa palavra é encaixada no contexto, na frase, onde essa palavra é encaixada, ela representa alguma coisa diferente. Então Hesed pode ser lealdade, benevolência, amor e tal. E o shalom também.
E ele vai aparecer no texto, já vou mostrar para vocês. Shalom é uma palavra, então, é um conceito mais amplo. Shalom é quando tudo está no seu devido lugar. Você já viu aquele vídeo no Instagram que a pessoa vai organizando as coisas na casa, nas caixinhas, assim, vai organizando as comidinhas bem rapidinho? Aquilo dá uma paz. Não dá? Sabe? Eu queria poder apertar um botão e aquela pessoa ser transportada para minha casa e começar a arrumar a minha casa. Mas é só um vídeo do Instagram. Sabe? Vai arrumando tudo direitinho. Porque o Shalom é... Essa pessoa, sim, está promovendo o Shalom, arrumando todas as coisas, assim, empilhando, assim, arrumando as roupas e tal. Velocidade mais 3, sei lá, vezes 3. Então, Shalom, esse conceito é tudo no seu devido lugar. É conforto, segurança, prazer. Justiça também pode ser um significado para Shalom. E plenitude de vida. Esse é um conceito muito amplo que se aplica na nossa vida. Todos nós, então, o propósito da nossa vida é encontrar Shalom e promover Shalom. Todos nós estamos em busca dessa tranquilidade, dessa paz, dessa plenitude de vida. E quando nós encontramos ela, nós devemos nos tornar promotores dessa paz, desse Shalom. Agora, de repente, fica uma pergunta assim, tá, o que propósito, trabalho e Shalom tem a ver, então, com Ruth e Boaz e com a minha vida? Falou bonito, aí agora, né? Como é que a gente aplica isso? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver como um povo que pouco conhecia. Olha o que Boaz, no versículo 12, ele diz para Noemi: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. O Senhor, Shalom, o que você tem feito. Essa retribuição, né, que o Senhor lhe proporcione Shalom por causa das coisas que você tem feito, por causa do trabalho que você tem executado para promover Shalom para Noemi. Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada, Shalom, pelo Senhor. Essa recompensa do trabalho em Deus. O Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, Shalom. Esse é o Deus. Isso é que Deus promove quando nós o buscamos. Quando nós buscamos encontrar aquilo que tanto ansiamos para a nossa vida em Deus. É Shalom. Então, olhando para a história de Noemi, de Ruth e de Boaz, o que está acontecendo aqui nos campos do Senhor? Ruth saiu para trabalhar, para colher espigas, não? Ruth saiu para trabalhar. Qual é o propósito do trabalho? Promover Shalom. Ela vai, e ela se dedica naquele trabalho, e ela colhe um monte. E aí o que acontece no meio do trabalho dela, no meio do trabalho ordinário, onde ela está trabalhando duro ali, desde de manhã os servos falam que ela estava trabalhando duro ali. O Senhor vê, através dos olhos de Boaz, que alguém estava trabalhando para promover Shalom para uma outra pessoa que não estava em condições de Shalom. Ruth estava trabalhando para promover Shalom para Noemi. E Boaz percebe isso. Boaz percebe que Ruth está em busca de promover Shalom para Noemi, que inclusive é parte da sua família, como nós lemos. Então Boaz, que era um homem rico e poderoso, como nós lemos no início do capítulo, ele usa todo o seu recurso e também o fruto do seu trabalho para promover progressivamente Shalom para Ruth, porque ela está em busca de Shalom para Noemi. Então olha como esse conceito ele vai permeando todo esse capítulo. Boaz fala com seus servos para deixarem as espigas caírem, para deixar com que ela pegue as espigas, para darem água para ela, para proteger ela, para ninguém tocar nela. Então tudo que Boaz está pedindo para os seus servos, tudo aquilo que está dentro do conceito de Shalom: provisão, segurança, conforto, alimento, tudo isso está dentro desse conceito de Shalom. E Boaz, então, é
esse promotor de Shalom, tanto para Ruth quanto para Noemi. Se nós lermos a Bíblia de maneira recortada, tentando tirar apenas princípios morais para o trabalho, para a família, etc., nós vamos perder a verdadeira revelação de Deus e do nosso real propósito. Muitos pregadores provavelmente já pregaram esse texto falando assim, viu, Ruth trabalhou, então nós temos que trabalhar. Mas isso não é pregar o Evangelho. Isso é um bom conselho. De fato, Deus trabalha e devemos trabalhar, está correto. Mas o texto propõe mais para nós. Deus quer falar mais para nós. Boaz aqui representa alguém que conhece a Deus. Lembram que o propósito do homem é conhecer a Deus? Boaz aqui representa alguém que conhece a Deus. E por conhecer a Deus, ele entende o seu propósito. E com o seu trabalho, ele produz Shalom para todos os seus servos. Olha com a forma como ele trata os servos, com cordialidade, com humildade, abençoando os servos. E ele produz Shalom para todos os seus servos e também para Ruth e para Noemi. Só um parênteses rápido aqui, ó. Depois não vamos ficar dizendo Shalom para o outro aqui, que é meio brega, tá? Só um detalhe, assim. A gente vai entender o conceito, mas no nosso mundo evangélico isso pode soar muito brega. Então eu já estou avisando vocês para não fazerem isso. Tudo que Boaz é e tudo que ele tem é para promover Shalom. Ao promover Shalom, ele cumpre o seu propósito, que é levar as pessoas a conhecerem, amarem e servirem a Deus. A forma como ele trabalha, administra os seus recursos, a forma como ele trata os seus empregados, a forma compassiva e misericordiosa que ele trata a Ruth. O desejo de Boaz é que, através dos campos dele e do trabalho de Ruth, ele encontre Shalom e leve Shalom para ela encontre Shalom e leve Shalom para Noemi. Boaz é um homem que conhece a Deus e vive à luz do verdadeiro propósito do homem, que é refletir a imagem do único Deus vivo e verdadeiro. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Yahvé Shalom. Deus é paz. Deus é paz. Então, quando Boaz age da maneira como ele está agindo, ele está dizendo que Jeová é paz, segurança, esperança, justiça, alegria e plenitude de vida. Quando nós vivemos à luz da palavra de Deus e do Evangelho, nós entendemos tudo isso. Nós estamos em missão junto, nós estamos trabalhando junto com Deus para promover Shalom no mundo. Aí as pessoas, que nem o rapaz que foi lá na cafeteria, ele pergunta, a William é um lugar diferente, né? O lugar onde vocês trabalham aqui é um lugar diferente. É porque as pessoas que estão aqui conhecem o Deus da paz, estão aqui para promover Shalom. Boaz encontrou a paz e o seu propósito no Senhor. Tudo o que ele tem e tudo o que ele faz é para promover Shalom para o seu próximo. Pode passar o próximo slide, por favor. O pessoal que conhece aqui a igreja deve estar perguntando, mas e o Evangelho? Onde é que está o Evangelho nessa passagem? Nós chegamos lá agora. Boaz é uma sombra do verdadeiro promotor do Shalom. Boaz é uma sombra direta. Boaz aponta diretamente para Jesus, o verdadeiro promotor do Shalom. Ele é uma figura, ele é um tipo, ele tem um caráter irrepreensível, um caráter amoroso, manso, humilde, como o de Jesus lá no futuro. Inclusive, Boaz participa da linhagem direta de Jesus. Esse livro, o livro de Ruth, não é só uma novela, romance judaica para a Record fazer novela depois. É para nós conhecermos verdadeiramente a Jesus Cristo. Saber de onde ele veio, a sua linhagem, e conectar ele dentro da história do povo judeu também. A providência divina escolheu essa história ordinária para promover a salvação extraordinária de toda a humanidade. O Shalom que nós experimentamos aqui e que nós promovemos
é apenas um espaço entre o sétimo dia e o dia da nova criação. Consegue entender? Depois da queda, várias coisas ruins acontecem e nós temos a oportunidade de ir promovendo Shalom e anunciando que um dia vai existir um lugar onde não há lágrimas, onde não há dor, onde não há tristeza, onde há Shalom. O Shalom eterno. O Shalom eterno. O Shalom que experimentamos aqui é apenas esse espaço entre o sétimo dia da criação e o novo céu e a nova terra, em que Cristo vai reinar para sempre, o verdadeiro Boaz, o promotor de Shalom. Na cruz, Jesus Cristo trabalhou por nós. Essa é a mensagem de Ruth. Na cruz, Jesus Cristo trabalhou por nós. O servo sofredor se entregou, se esvaziou de tudo para que nós recebêssemos a verdadeira paz. Paz com Deus, a justiça de Deus e o descanso para a nossa alma. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu lhes darei Shalom. Nós jamais seremos promotores do Shalom se antes não entendermos que Cristo é o nosso verdadeiro Shalom. Olha o que diz lá em Isaías 53. Diz assim: todavia ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11 de Isaías 53 diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Quando Cristo olha para nós somos o fruto do trabalho árduo do nosso Senhor Jesus. É por isso que você pode vir aqui nessa noite, ouvir essa palavra e descansar nas promessas de Jesus, de que Ele vai trazer paz real para a sua vida, de que Ele prometeu que um dia você vai estar para sempre em paz e em comunhão com Deus. E Ele deu duro para isso. Ele trabalhou duro para isso, entregou tudo lá naquela cruz. Essa é a mensagem do livro de Ruth. É para ele que Boaz aponta. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ao entendermos a grandeza de tudo que ele promoveu com o seu trabalho na cruz, a única resposta é vivermos como seus discípulos, promovendo um Shalom momentâneo para aqueles que casualmente cruzam o nosso caminho, enquanto nós anunciamos o verdadeiro Shalom eterno que está reservado para aqueles que creem e colocam a sua esperança única e exclusivamente em Jesus. Repito, ao entendermos a grandeza de tudo que Ele promoveu com o seu trabalho na cruz, a única resposta é vivermos como seus discípulos, promovendo um Shalom momentâneo para aqueles que casualmente cruzam o nosso caminho, enquanto nós anunciamos o verdadeiro Shalom eterno que está reservado para aqueles que creem e colocam a sua esperança única e exclusivamente em Jesus. Essa é a mensagem do capítulo 2 de Ruth. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a porção que Deus tem para nós nessa noite. Para finalizar, algumas aplicações para o nosso dia a dia. Primeiro, você tem buscado o seu propósito e o de seu descanso, o seu deleite no seu trabalho ou em Deus? Que o seu trabalho, em última instância, não pode promover o Shalom que você tanto almeja e deseja. Você tem buscado o seu propósito e descanso, Shalom, no seu trabalho ou em Deus? Nós trabalhamos porque estamos descansados no Senhor, porque entendemos o nosso propósito, ou trabalhamos para encontrar algum tipo de propósito? Essa é uma reflexão. Na sua vida pessoal, você é um promotor de Shalom, do Shalom? Você tem desejado Shalom para as pessoas, assim como o Boaz desejou esse Shalom para Ruth?
Você deseja verdadeiramente que as pessoas encontrem isso através da sua vida? É claro que a gente não consegue todos os dias. É claro que às vezes tem uns clientes mala lá que a gente não quer desejar shalom para eles. Isso só mostra o quanto a gente é mal. O quanto a gente ainda não conhece a Deus verdadeiramente. Mas que essa palavra, essa mensagem possa transformar os nossos corações. Para que a gente saia daqui e comece uma segunda-feira diferente, como promotores do Shalom. A forma como nós vemos o trabalho e a missão de Deus molda a forma como nós vivemos a nossa vida, família e trabalho. Nós nos relacionamos com as pessoas, com o trabalho, com a família, com o esposo, com a esposa, esperando que eles proporcionem Shalom para nós, ou na perspectiva de que nós somos promotores desse Shalom. Porque é diferente. Quando a gente espera que tudo à nossa volta promova essa paz, essa satisfação e alegria, a gente coloca um peso enorme do outro lado e se isenta da responsabilidade. Agora, quando nós vivemos a nossa vida vivendo à luz dessa responsabilidade, as coisas ficam mais fáceis até. As coisas ficam mais fáceis. Por último, e não menos importante, o trabalho, a obra de Jesus Cristo tem trazido descanso, paz, alegria e deleite para o seu coração? Quando você olha para a cruz de Cristo, quando você olha para o trabalho árduo do Senhor, isso tem um peso, tem alguma relevância para a sua vida? Ou é algo que já está meio esquecido na minha mente? Quando você ouve o Evangelho, não se sente mais tanto, não tem mais tanto efeito. Perdeu a importância, banalizou-se no seu coração. Então a mensagem de hoje é para colocar novamente a cruz de Cristo como o trabalho que Deus fez para que você encontre descanso. Não banalize a graça e a cruz de Cristo. Não ache que o Evangelho é qualquer coisa. O Evangelho é o centro da história. É a atitude, é a obra mais importante que aconteceu de todas. A obra da redenção. E essa obra, ela engloba todas as nossas vidas. Todos nós aqui dependemos da obra sacrificial de Jesus para encontrarmos a paz. Essa é a verdade de Deus. Todos nós aqui dependemos de que isso realmente seja verdade para encontrar a paz. Qualquer outra coisa é enganar a si mesmo. É correr atrás do vento, como diz lá em Eclesiastes. O trabalho, a obra de Jesus Cristo tem trazido paz, alegria e deleite ao seu coração. Eu espero que, se não estava sendo, que a partir de hoje seja. Que a partir de hoje, quando você olhar para a cruz de Cristo, quando você ouvir a mensagem do Evangelho, brote uma paz que não se pode explicar no seu coração. Brote uma alegria, uma satisfação, um sentimento de segurança, de proteção, porque é isso que a cruz de Cristo representa. Shalom. Amém, queridos? Feche seus olhos por um momento, vamos orar. Senhor, nós cremos na Tua obra, Pai. Nós cremos que o Teu trabalho, Senhor, ele valeu a pena, Senhor. Quando eu me olho no espelho, Senhor, eu lembro de todas as coisas que já aconteceram na minha vida. E onde eu estou agora, Deus, eu lembro que o Teu trabalho valeu a pena, Deus. Quando eu olho para o rosto de cada um que está sentado nessas cadeiras, Senhor, as portas dessa igreja aberta, percebo que o Teu trabalho na cruz valeu a pena, Senhor. Que nós possamos olhar para
para o rosto de cada um aqui saber que o trabalho do Senhor Jesus Cristo não foi em vão. E o Senhor trabalhou duro, Deus, para nos reconectar com o Pai. E que agora nós podemos desfrutar de Shalom. Um Shalom momentâneo aqui na terra, mas ainda é Shalom. É o que nós procuramos. Até que o Senhor venha do céu para buscar a tua igreja, da qual nós faremos parte, para que nós possamos desfrutar do Shalom eterno junto contigo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?